Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu postei no Instagram, né, lá do canal. Do canal? Eu acho que foi do canal, não me lembro. E eu tive bastante retorno, as pessoas ficaram interessadas sobre o tema, que é sobre o instinto materno. E eu sei que muitas pessoas devem estar curiosas, porque devem estar pensando, a Patrícia tá maluca de falar que instinto materno não existe. Bom, deixa eu explicar aqui para vocês. Instinto materno não existe. O que existe é amor materno. Instinto, gente, é uma coisa mais própria do animal, vamos dizer assim. Ele nasce com aquilo ali, né? A gente não precisa ensinar. Exemplo, o cachorrinho, quando ele nasce, eu não preciso ensinar ele, domesticar, né? Ou ele precisa ver os outros cachorrinhos levantando a patinha para fazer xixi, o cachorrinho macho, para ele aprender que é daquele jeito. É instinto, ele vai lá e faz. Ponto. Tá? Então os animais funcionam assim. Nós somos animais racionais. Ou seja, instinto, a gente fala muito do instinto materno, mas ele não existe nesse sentido. Não é porque eu nasci mulher que eu tenho esse instinto dentro de mim. Não é assim, tá? Até porque se a gente for pegar a história, deixa eu voltar lá atrás, gente, século XVI, século XVII, as mulheres, elas tinham filho e elas não cuidavam dos filhos. Essas mulheres, elas tinham filhos porque olha só como que era doido isso, tá? Primeiro, a mulher não podia existir e muito menos a criança. Quando essa mulher engravidava, representava a masculinidade do marido. Era o marido que era vangloriado, porque ele era homem. Principalmente se nascesse um filho varão, né? As pessoas falavam, usavam esse termo. Se nascesse um filho homem. E aí o homem era considerado muito mais homem porque ele gerou um filho homem. Tá? Tem algumas culturas antigas, inclusive, que se esse homem que gerasse a primeiro filho fosse mulher, ele era condenado, como se ele fosse um homem, ele não era considerado homem, certo? Então a masculinidade do homem ali naquela época estava muito vinculada com isso. O que aconteceu com essas mulheres, gente? Elas tinham os bebês ali e tal. Elas davam esses bebês para as amas de leite, certo? Vamos pensar comigo, se existisse o instinto materno, acabou de sair o bebê de dentro de mim, você vai dar para os outros? Lógico que não. Percebe que não existe instinto materno? O que existe é o amor materno, tá? O amor materno ele foi construído pela nossa sociedade, porque foi se descobrindo com o passar do tempo, com a evolução do ser humano, que era importante a existência do amor materno para o crescimento dessa criança, era importante a vinculação entre mãe e bebê, tá? Mas antes o que acontecia? Esse bebê era entregue para as amas de leite, essas amas de leite que geralmente eram as escravas, se a gente for ver as novelas que passam, né, os filmes antigos, vão representar muito isso. E o que acontecia, gente? Essas amas de leite cuidavam dessas crianças. Se essas crianças crescessem e tal, aí depois quando eles tinham uma idade já para se comportar como mini adultos, eles conviviam de novo com essa mãe. Se não, muitas vezes o que acontecia? O povo antigo falava isso, né? Não vingou. Morria. E essa mãe, muitas vezes essa mulher já estava grávida de novo, porque naquela época não existia anticoncepcional nem nada, não existia uma programação familiar, um projeto de família, de quantos filhos vai ter ou coisa do tipo, não existia isso. A mulher tinha que exercer o papel de mulher, então ela tinha que ter relação sexual com esse marido, certo? E provavelmente essa mulher, quando recebia a notícia de que o filho tinha morrido, ela já estava grávida de novo, então não existia um vínculo com esse bebê, tá? Eu não sei se está fazendo sentido, tem que fazer sentido para vocês como que a história reflete na questão desse termo. Então, assim, utilizar o termo instinto materno chega a ser inadequado, porque ele não existe, tá? Ele não existe. O que existe é o amor materno, que foi construído pela nossa sociedade, porque foi se percebendo com o passar do tempo que isso era necessário. Isso, gente, quando a criança passou a ter um papel importante na sociedade, quando a criança passou a existir como criança, porque a criança, o bebê, nessa época que eu estou relatando aqui,
não tinha vez. A mulher não tinha vez. Não existia. A mulher não podia exercer o papel dela. Talvez essa mulher até quisesse ficar com esse bebê, curtir esse bebê, mas ela não podia, ela não tinha voz, ela não podia falar isso pro marido, certo? Tem uma coisa até que é pesada, né? Mas que é real também. Muitos desses fazendeiros, o que eles faziam? Eles escolhiam algumas escravas e eles tinham relação com essas escravas, tá? Para que eles tivessem mais filhos, só que eles não tinham o conceito de filho que a gente tem hoje, tá? Qual que era a visão dele? Eu ia ter mais mão de obra, porque os filhos das escravas seriam escravos. Olha o nível da loucura lá de antigamente, né? Mas era assim que funcionava. Então, assim, eu ia ter mais propriedade, mais mão de obra. Então, muitos fazendeiros acontecia isso, tá? E essas crianças iam crescer e iam trabalhar como escravo para eles. Se vocês forem estudar a fundo, né, a questão da história, isso era muito comum, tá? Agora, vamos lá. Vamos entender o que é, então, o amor materno, tá? Passou toda essa época, graças a Deus, né? Porque hoje nós vivemos, acredito eu, que em tempos melhores, onde as crianças podem existir, as mulheres podem existir, né? Exercer aquilo que tem vontade de fazer. Isso é muito bom, muito positivo. Mas vamos conversar sobre o amor materno. Como que esse amor materno é construído, então? Como é que esse vínculo mãe-bebê é construído, tá? Primeira coisa, eu preciso pensar que existem N situações para que essa mulher engravide, tá? Então eu tenho desde aquela mulher que fez tudo como a sociedade prega, no sentido de eu escolhi um parceiro de vida e eu decidi que eu ia ter um filho, tá? E aqui não tem regra, tá, gente? Não tem regra. Uma mulher sozinha pode decidir ter um filho? Pode. E aí que entra a questão da vinculação. A partir do momento que eu decidi, foi uma escolha minha, essa vinculação ela já vai acontecer, né, começar durante a gestação. Porque é um desejo dessa mulher de ser mãe, e independente da maneira como ela escolheu, se essa mulher tem uma relação homoafetiva e fez uma inseminação, mas ela tem um relacionamento saudável com essa parceira dela e as duas optaram em ter um filho, eu já começo a gerar ali a vinculação com esse bebê. Percebe? Foi desejado, foi planejado. Isso é uma coisa. Agora, eu posso ter outros contextos. Uma gravidez indesejada, tá? Uma gravidez na adolescência. Tem alguns adolescentes que planejam engravidar? Sim, mas a grande maioria não. A grande maioria pensa que esse bebê vai atrapalhar a vida e tudo mais. Então, assim, essa coisa, porque quando a gente fala de instinto materno, passa uma impressão que é assim, eu engravidei, eu viro a chave e automaticamente eu amo esse bebê. E não funciona assim, tá? Não funciona assim. E por que eu quero falar sobre isso aqui também, gente? Vou deixar isso claro, né? Porque muitas mulheres sofrem por se sentir assim. Parece que elas estão cometendo um pecado gigantesco, porque eu não posso sentir isso por esse bebê. Porque eu não posso sentir que esse bebê veio numa hora que não era para ter vindo. Porque eu não posso sentir insegurança com relação a esse bebê. E aí é onde começa todo um monte de problema, tá? Que pode lá na frente desencadear uma depressão pós-parto, certo? Então vamos pensar comigo. Tem esse tipo de gestação que eu comentei aqui, que independente da maneira como essa mulher, a vida dessa mulher tem uma família ou não, constituída ou não, se ela decidiu, foi uma escolha dela, um desejo dela, ok, começa ali todo um planejamento na cabeça dela dentro dessa gestação. Agora, se foi no susto, se foi fruto de um abuso, imagina uma mulher que foi abusada sexualmente, mas que optou em ter esse bebê. Opa! Na cabeça dela também não vai ser uma alegria 24 horas, né? Vai ter um turbilhão de coisas ali. Então isso também vai interferir. E aí o que acontece, gente? Essas mulheres, elas vão passar pelo processo de ambivalência. Ao mesmo tempo que eu amo o meu bebê, eu entro no desespero, então eu subi, né? Eu amo meu bebê, tô apaixonada por esse bebê, eu sinto ele na minha barriga, aquelas coisas nada toda, tá? Eu desço. O
que é aquela sensação assim, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? Muitas vezes a preocupação com relação ao parto, né? Agora esse bebê tá aqui dentro, como é que eu vou fazer pra tirar esse bebê daqui? Certo? Como é que faz pra sair? Ficado tudo isso, gente, vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que eu construo esse amor materno? Vamos lá, gente. Eu vou falar agora pra vocês, inclusive vou entrar nesse assunto do parto, tá? Do tipo de parto. Vamos lá. Existe o parto cesárea, tá? Cesariana. E existe o parto normal. O que acontece, tá? Até mesmo na cesárea, pode ser que essa mulher desenvolva, produza esse hormônio que eu vou falar aqui agora, que vai facilitar essa vinculação e esse amor materno, tá? A questão é, muitas vezes quando essa mulher ela agenda o parto, não é que ela não vai ter essa vinculação, não é que ela não vai ter esse amor todo, tá? Mas o que acontece? O nosso corpo, ele foi feito para funcionar de determinada forma e produzir esse hormônio. A partir do momento que eu marquei, agendei a minha cesárea, eu não vou passar por esse processo, tá? Vou explicar aqui. Funciona assim, ó. Nosso corpo feminino, engravidei. E vou passar por todo o processo, tal. E o que acontece? Eu vou ter a ambivalência, o sentimento de ambivalência, de ter altos e baixos e tal. Tá. De ter momento que eu gosto de estar grávida, ter momento que eu não gosto de estar grávida, de quero esse bebê, de não quero esse bebê, de tô ansiosa, não tô ansiosa, beleza. A partir do momento que essa mulher ela entra, por exemplo, rompeu a bolsa, tá? Saiu lá o tampão que mostra que opa, esse bebê tá começando a se preparar para vir ao mundo. Automaticamente, o cérebro dessa mulher começa a produzir muita ocitocina. É a famosa, né? É o famoso hormônio do amor. Então, o que acontece entre mãe e bebê? Por isso, nesse sentido, o parto normal ele é mais saudável, tá? Vou explicar aqui pra vocês. Por quê? O corpo começa a produzir muita ocitocina, né? E olha só, eu vou ler pra vocês a função da ocitocina no corpo da mulher, porque vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. É o hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na hipófise, né? Na hipófise posterior, que é uma parte específica do nosso cérebro, tá? Função, gente, muito importante. Rompeu a bolsa, comecei a produzir a ocitocina. Promover as contrações musculares do útero, ou seja, a contração para poder ter o parto normal é este hormônio que vai começar a produzir. Então, esse hormônio ele ajuda inclusive nisso, tá? Ele reduz o sangramento durante o parto, ou seja, tenho contrações, bebê saiu, controla o sangramento. Tem muita mulher que faz um parto cesárea, corta a barriga e que não para de sangrar, tá? Se eu começo a produzir esse hormônio, olha como que é importante. Outra coisa, ele estimula a liberação do leite. Por quê? Quando eu tenho essa avalanche de ocitocina no meu cérebro, o meu cérebro entende que, opa, vai acontecer um fenômeno aqui. Ela vai se apaixonar por esse bebê. Então agora eu posso começar a fazer o leite descer, porque esse bebê vai precisar mamar. E um vínculo muito grande entre mãe e bebê é o amamentar, tá? E aí continua, né? Desenvolve apego e empatia entre as pessoas, tá? Produz parte da sensação de prazer. Então, é exatamente essa a função da ocitocina. E o que acontece? Vamos lá. Eu posso ter também uma mulher que teve uma cesárea, tá? Mas que ela passou por todo esse processo. Por quê? Porque ela rompeu a bolsa, o cérebro dela recebeu a mensagem de, opa, vamos mandar hormônio para ela se apaixonar por esse bebê. E tá tudo ok com ela, mas ela não tem passagem. E se ela não tem passagem, mas o que acontece? Não teve passagem para ter o parto normal, mas ela esperou o processo. O que acontece com as mulheres que agendam a cesárea? Ah, porque eu quero que meu filho nasça no dia do aniversário do fulano. Porque eu quero que meu filho nasça tal dia, que é o que é mais comum que você possa imaginar, tá? Isso é comum hoje em dia porque a gente quer ter controle das coisas, né? Aí entra um pouquinho da ansiedade. Eu quero dominar tudo. Então, meu filho vai nascer no dia que eu quero, acabou. Assim funciona. Outra coisa,
Muitos médicos, gente, tem muitos obstetras que são muito bons e também tem muitos médicos que são bons, mas que eles também querem ter controle da agenda. Porque um médico, ele marca as cesáreas no dia que dá pra ele, que tá melhor pra ele. Pronto, ele organizou a vida dele. Porque se ele deixar conforme o desejo do bebê de se sentir maduro o suficiente para poder nascer, né? Se que esse bebê resolve se sentir maduro o suficiente para poder nascer, gente, no domingo de madrugada. E aí, como eu sendo obstetra, eu tenho que estar disponível. Ó, é um mundo capitalista, a gente precisa refletir sobre isso. Agora, então vocês percebem que uma pessoa que teve parto normal, maravilha, ela tá totalmente envolvida com esse hormônio do amor aí, então vai acontecer essa vinculação, essa paixão, vai. Percebe? Ok? Isso é uma coisa. Outra coisa importante, tá? Se essa mulher teve a cesárea, mas ela esperou, a bolsa rompeu, saiu o tampão, ela recebeu as mensagens do cérebro dela e ok, só que não teve passagem, teve que fazer cesárea, tá? Beleza? Tem alguns partos humanizados, inclusive, que eles até evitam injetar muita medicação para controlar a dor na mãe, porque às vezes esses remédios, né, sintéticos que eles injetam nas grávidas para controlar a dor cortam o efeito da ocitocina, tá? Agora, aquela mulher que ela programou a gestação dela, o que ela vai fazer com o corpo dela? Ela não vai receber sinal nenhum, o cérebro dela não vai receber sinal nenhum de que pode produzir ocitocina. Se eu não produzo ocitocina, pode observar, geralmente essas mulheres, se ela não tiver muito assim, eu desejei demais esse bebê, eu trabalhei a gravidez inteira para eu ter essa vinculação com esse bebê, são essas mulheres que vão ter mais dificuldade pro leite descer, tá? Por quê, gente? Funciona assim. Se eu não tive essa avalanche de ocitocina no meu cérebro, tá? Se o meu cérebro ele não recebeu todos os sinais necessários de que esse bebê está nascendo e de que eu vou começar a ter essa vinculação com esse bebê, de repente, é como se eu tivesse dado um choque no meu cérebro de dizer pra ele, ó, produz aí, porque o bebê não tá mais aqui dentro de mim, já tá fora e agora eu preciso produzir. Só que ele não sentiu todos os sinais necessários. Fica claro isso, gente, pra vocês? Tá? Eu não sei se vocês, né, que são mães e que estão escutando esse vídeo, se vocês já sabiam a respeito disso, se vocês tinham essa informação, se os ginecologistas e obstetras chegaram a conversar com vocês a respeito disso. Mas eu acho que isso é uma informação fundamental, porque eu sempre digo aqui, né, no consultório principalmente, o nosso corpo ele é como uma máquina, ele tem um jeito certinho, a gente nasceu com tudo programado para eu funcionar de determinado jeito, mas a gente quer ter tanto controle que a gente vai lá e quer transformar isso e virar isso do avesso. Não funciona assim, tá? Então assim, percebe que produzir esse hormônio é maravilhoso, ok? Agora eu vou aprofundar num outro tema, assim, eu vou ir para um outro lado para vocês verem que não é só através do parto que eu vou produzir a ocitocina, tá? Porque aí entra o papel do pai com relação ao bebê. Vamos lá. Esse pai é fundamental. Pai, se você tem uma relação homoafetiva, né? O seu parceiro também vai ser pai, né? O bebê vai ter dois pais ou vai ter duas mães. Isso é indiferente, mas a questão é, a pessoa que está gerando, está dentro da barriga, vai ter esse tipo de sensação. A pessoa que está fora, ela também pode vivenciar isso, tá? Exemplo, conversar muito com o bebê. Muito, muito, muito. Porque o bebê está dentro da barriga, mas ele está escutando vozes, ele codifica sons, tá? Gente, o bebê, se eu não me engano, quando ele tá na fase de máximo, não chega a 3 meses, tá? 2 meses e meio de gravidez, o cérebro dele começa a ser programado já, dentro da barriga, tá? Então, esse bebê, ele escuta vozes e ele reconhece vozes. Então, aí entra esse pai, né? De conversar com esse bebê, de estar ali junto com a mãe, a questão do toque, a presença do pai, tá? Como que eu vou começar a produzir ocitocina? Porque assim, esse bebê também tem que se apaixonar por esse pai, gente. Tá? Como é que eu vou fazer para produzir ocitocina entre bebê e pai?
Tem algumas coisas que são exclusivas do pai, tá? E aí entra uma outra questão que eu quero me falar aqui sobre o outro desse vídeo, que é, muitas mulheres não deixam o homem fazer papel de pai, tá? Uma das regras básicas, vocês sabiam que o banho noturno, para que esse bebê durma calminho e tal, e durma inclusive a noite inteira, deveria ser do pai? Por quê? Eu vou explicar para vocês. Primeiro, porque o aconselhamento é que esse banho seja no chuveiro, tá? Não tenham medo, gente, o bebê não vai escorregar, não vai cair, tá? E por que a gente recomenda que esse banho seja do pai? Porque é simples, gente. Se esse bebê estiver mamando no peito, como é que a mãe vai colocar ele no peito para deixar ele tomar banho? Porque o certo é eu colocar ele aqui, encostadinho em mim e deixar a água cair, certo? Esse bebê vai sentir o cheiro do leite. Ele não vai conseguir tomar o banho dele relaxante, porque ele vai estar focado no leite. Agora, se eu coloco no pai, eu estou criando vinculação. Essa criança vai ficar calma, porque o banho relaxa a vinculação, ó, peitinho com peitinho. Então, pele. Eu preciso deixar esse bebê junto com o pai, pele com pele. Tá? Que vão criando vinculação. E aí esse homem também começa a produzir o hormônio da ocitocina para se apaixonar por esse bebê, certo? E assim vai indo, tá? Inclusive, tem algumas mamadeiras adaptadas que servem até para que o pai amamente. Vocês vão falar, Patrícia? Gente, funciona assim. Tem um fio que você vai colocar uma mamadeira por baixo da roupa, e você vai puxar o fio lá, adaptar tudo, que você vai deixar só a pontinha desse fiozinho para o bebê chupar. E você coloca o bebê no seu peito. Qualquer pessoa pode usar. Inclusive é uma maneira de você ajudar essa mãe a ter um tempo que seja para ela ir lavar o cabelo, tá? Fazer uma unha, e você vai intercalando. Quando você faz isso, você não tira a criança de uma vez do peito, tá? Pelo contrário, você utiliza essa madeira adaptada, e o pai pode também fazer essa função, certo? Então é muito importante essa produção, e inclusive, gente, é por isso que as pessoas conseguem adotar. É por isso que as pessoas conseguem adotar, porque nós construímos, a gente consegue construir o amor materno. Então, gente, por isso é tão importante a questão da construção do amor materno, porque é por isso que a gente consegue adotar. Porque quanto mais eu vou convivendo com aquela criança, aí vocês vão falar, Patrícia, o que tem a ver a depressão pós-parto? Vou explicar. Se você planejou seu parto, marcou tal, não sei o que, e o seu cérebro não produziu nada disso, pode ser que você olhe para aquela criança e você não se identifique ainda como mãe. Parece que tá faltando uma parte, sabe? Um pedaço ali. Então, a importância dessa produção. E quando eu falo da questão da adoção, né, do criar, né, o amor materno, que bom que é uma coisa construída, porque se é uma coisa construída, eu posso aprender a amar o filho, a amar uma criança. E isso é muito bom mesmo. E inclusive é por isso que a gente escuta de muitas pessoas, né, que é um amor, assim, que não dá para comparar com qualquer coisa que você já amou na vida, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês de instinto materno, e eu quero até falar com vocês o seguinte: no próximo vídeo eu venho falar para vocês a respeito de amor materno, tá? E você ter paciência, e você ter um monte de coisa com relação à criança, porque as pessoas, elas têm uma fantasia de que eu amo meu filho, nossa, não é. Entendeu? Não é assim que funciona. A gente é ser humano, a gente também vai ter dia que não vai estar bem, vai ter dia que não vai ter paciência com a criança, tá? Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa questão de maternidade aqui com vocês. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se você é uma gravidinha de plantão, se você é uma tentante, se você é mãe e não entendia por que você teve o seu bebê e você sentiu tanta coisa esquisita, que pode ter sido a depressão, gente, mas como pode ter sido também o baby blues, né, que mais pra frente eu vou vir aqui falar também a respeito disso com vocês. Então assim, e você não entende por que você sentiu tudo isso, talvez seja por conta dessa questão que eu tô falando,
tá? A gente precisa entender que esse hormônio, o hormônio da ocitocina, ele é fundamental nesse processo da gravidez, da preparação para o parto, tá? É isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se ficarem com dúvidas, entrem em contato com a gente, tá? Se você conhece alguma gravidinha, manda esse vídeo para ela, tá? Com o intuito de informar, não é com o intuito de deixar a pessoa com medo ou coisa do tipo, tá? Não é isso. A ideia aqui é passar informação para que as pessoas consigam viver com mais qualidade de vida e, inclusive, consigam gestar com mais qualidade, tá bom? Curtam aí o nosso vídeo, quem gostou, certo? E compartilhem, tá bom? É isso, beijinho, até o próximo.